Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria. Vamos para a 28ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino. Hoje, terça-feira, depois do quarto domingo da quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O exemplo de Cristo crucificado. Nosso Senhor assumiu a natureza humana para reparar a queda do homem. Por isso foi necessário que Cristo padecesse e vivesse conforme a natureza humana, como remédio à queda do pecado. O Verbo se fez carne para habitar entre nós e para nos remir desse pecado, dessa queda que veio lá do Adão e Eva, lá do início. Ora, o pecado do homem consistiu em ter o homem se apegado aos bens corporais e se desinteressado dos bens espirituais. Nós somos feitos de corpo e alma, e essa alma é uma alma espiritual. Se nos apegarmos somente ao corpo, abandonaremos dessa alma espiritual que nos transcende e se relaciona com Deus. Convinha, pois, ao Filho de Deus, por tudo que fez e sofreu na natureza humana que assumira, mostrar-se de modo tal que fizesse os homens terem por nada os bens e os reveses do século, abandonarem o apego desordenado e se devotarem aos bens espiritual. Quando a gente fala apego desordenado, é que são essas vontades, essas necessidades que a gente tem aqui sem a ordem, quer dizer, desordenado porque não está ordenado a partir de Deus, né? Foi por isso que Cristo quis nascer de pais pobres, mas perfeitos em virtude. Quer dizer, veio por Maria, que não tinha sido concebida em pecado, tinha muita virtude, né? E ficou plena de graça, e também pelo seu pai adotivo São José, que também era um homem simples, humilde e trabalhador, com excelentes virtudes também. Aliás, estamos chegando a 19 de março, dia de São José, estamos no meio da novena de São José, para nos ensinar e não nos gloriarmos da nobreza da carne ou da riqueza dos pais. Ele viveu uma vida pobre, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu num estábulo, né, junto com os animais. Ele viveu uma vida de pobre para ensinar o desprezo da riqueza. Viveu sem honrarias, para arrancar os homens da cobiça desordenada delas. Quer dizer, ele nasceu numa manjedoura. O trono dele ali foi uma manjedoura, né? E não quis essas honras, porque ele poderia escolher o melhor palácio do mundo para nascer e realmente resolveu escolher por pais pobres, sem nem ter direito a conseguir um local para que nascesse seu filho. Suportou os trabalhos, a sede, a fome, os tormentos corporais, para que os homens desejosos de prazeres e delícias não se deixassem desviar do bem, da virtude, pelas misérias dessa vida. Por fim, era conveniente que o Filho de Deus, humanado, morresse, a fim de que, por temor da morte, não abandonássemos a via da virtude. E para que não temêssemos a morte ignominiosa, escolheu a pior das mortes, a morte na cruz. Também foi conveniente que o Filho de Deus, humanado, sofresse a morte, a fim de que, por seu exemplo, fôssemos estimulados à virtude, e para que fossem verdadeiras as palavras de Pedro na primeira carta, capítulo 2, versículo 21. Cristo também sofreu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Como a gente reza nos mistérios dolorosos, né? Para a gente... o quarto mistério, que é dos passos de Jesus até a cruz, né? São esses passos que a gente precisa estarmos configurados para viver e abraçar a sua cruz e seguir Jesus. Mas Cristo também sofreu por nós, deixando-vos o exemplo da tribulação, dos ultrajes, quer dizer, tribulação lá no Getsemane, no início dos mistérios dolorosos, dos ultrajes, da flagelação, né, o segundo mistério, o terceiro mistério, a terceira parte desse mistério doloroso, que foi a colocação da coroa de espinhos, da flagelação da cruz, da morte, né, que foi ali a última dezena dos mistérios dolorosos,
para que marchássemos sobre suas pegadas. Se suportarmos por Cristo, olha aqui, suportarmos por Cristo tribulações e sofrimentos, também reinaremos com ele na eterna beatitude. Diz São Bernardo: como são poucos, ó Senhor, os que vos querem seguir, apesar de todos quererem estar convosco e saberem que as beatitudes estarão ao vosso lado até o fim. Ora, todos querem fruir de vós, mas não vos querem imitar. Querem reinar, mas não padecer convosco. Não vos procuram, mas vos querem encontrar. Desejam conseguir, mas não seguir. E essa foi a 28ª meditação quaresmal de Santo Tomás de Aquino. Nesse período forte da igreja, estamos nos preparando ali para a Semana Santa. Faltam poucos dias, né, para a gente chegar na semana principal da nossa fé católica. E que Deus sempre vos abençoe.